Você sabe qual a importância da política para uma sociedade? E a importância dela dentro de uma escola? O Ação e Diversidade de hoje mostra a você um projeto que une educação e política. Aqui na Escola Municipal Rubem Bento Alves de Caxias do Sul, os professores e toda a equipe da direção elaboraram uma maneira diferente para escolher os representantes de turma. Criaram eleições diretas semelhantes à do processo eleitoral político. Os alunos se inscreveram, criaram campanhas e votaram para escolher os melhores líderes para representar os estudantes. Uma maneira didática e interativa de trazer a importância da política e da democracia para dentro do ambiente escolar. Como é que surgiu a ideia de criar um formato de eleição para escolher os representantes de turma? Foi ideia da professora Cris. Ela teve a intenção de envolver os alunos com essa questão da política real, levando isso para a sala de aula, para que eles pudessem perceber como funciona a situação. O envolvimento, o acolhimento das ideias, a rejeição de algumas propostas. Nesse sentido, para eles perceberem já como se dá isso. A proposta da eleição direta, nos moldes que a gente usou, nos fundamentando na legislação eleitoral, se deu pela leitura que os professores têm das relações estabelecidas entre os estudantes. Então, o que nós temos hoje na escola? Algumas lideranças que se ressaltam nas turmas, elas são lideranças pela capacidade que as pessoas têm de colocar suas ideias. Não está vinculado à qualidade dessa liderança. Está vinculado ao fato de que elas conseguem, com oralidade, né, geralmente, se colocar muito bem. Aí nós temos na escola alguns processos de aprendizagem com dificuldade na leitura em público, na expressão em público dessas crianças. Aí o que a gente pensou de fazer? Juntar a proposta que a escola tem de trabalho, né, com uma situação dada e reproduzir a legislação eleitoral em escala menor, né, no ambiente da escola, porque no momento em que eles se inscreveram e os nomes tiveram que ser homologados, eles foram homologados usando a legislação. Então, a gente não usa declaração de imposto de renda, aquelas coisas todas da legislação geral, né? Nem ficha policial ou coisa do tipo. O que a gente usa? Se o aluno é frequente, se ele comete muitos atrasos, se ele é um aluno que tumultua a aula ou que, de alguma forma, constrange o colega, né? Se ele é um estudante que se nega a fazer alguma atividade ou fica disfarçando e tal. E aí, esses critérios, se tem alguma ata, algum registro por alguma situação grave, esses critérios foram utilizados pelos professores e pela equipe toda, né, pela direção inclusive, para fazer a homologação das inscrições. Trazer esses trabalhos para dentro de um colégio, o que muda? Sim, é bem gratificante, porque é uma luta já de 4 anos que a gente está trabalhando em cima da convivência. Na verdade, para mim, assim, o mais importante é ver a mobilização, a questão que eles têm que se expressar, a questão do diálogo um com o outro, né? Então, faz 4 anos que eu assumi a direção e a gente trabalha em cima de alguns princípios, que são princípios de vida, mas que a gente tenta trabalhar tanto com os profs, alunos, com os pais que vêm na escola, né? Que é a questão do que todos aprendem, né? Nós aprendemos com eles, eles aprendem conosco. A questão do diálogo. Essa escola, assim, ela tinha fama de uma escola muito violenta. Então, a gente começou a trabalhar em cima do diálogo, que é a única forma de resolver os conflitos, né? É conversando. A questão do respeito, que está presente sempre, né, que a gente tem que respeitar o outro para ser respeitado, e assumir os seus atos. Aprontou, eu vou assumir e procurar não fazer mais, né? Então, assim, o trabalho é devagarinho, né, que foi acontecendo isso, e agora que nós achamos, assim, com a Cris como coordenadora, que era um momento de a gente estar fazendo uma forma diferente de escolher o representante, né? Que é dando mais voz, fazendo política mesmo dentro da escola, porque antes se escolhia qualquer um, é aquele que mandava mais na sala, na verdade, né? Era aluno líder, mas aluno líder negativo. E dessa forma a gente começou a trabalhar então as lideranças positivas, né? Trabalhando em cima dos valores, em cima da questão de ser um bom aluno, né? Um aluno responsável, um aluno que quer o melhor para a escola e para a sua turma,
Porque a gente sempre fala o melhor para a sua escola, mas às vezes esquece da turma, né? De se ver como turma. Então, estamos trabalhando em cima da questão da turma. Por que ter a vontade de se candidatar a ser o representante de turma? Como é meu último ano, eu pensei em fazer alguma coisa para ficar meu nome marcado na escola. É legal participar fazer parte dessa história, quer dizer, uma história do colégio, das coisas que estão sendo realizadas. Foi o teu primeiro ano como representante de turma? Foi. É a sensação, assim, me sinto muito honrada, por representar a turma. É isso. Como é que foi? Como é que foi elaborar a campanha? Tu criou cartazes, tu falou com os teus colegas, como é que foi? Eu fiz cartazes falando sobre as minhas propostas e como já a turma me conhece bem, votaram em mim. E eu achei muito legal isso. E é a minha primeira vez e eu me sinto assim uma pessoa honrada, assim, bem legal, assim, porque é uma sensação que eu sempre tive eu sempre quis ser a representante de turma, eu sempre quis, eu acho uma coisa bem legal. Então, a gente juntou um pouquinho de política com um pouquinho de educação, com um pouquinho de metodologia, né, para mudar essa realidade da turma. E para que eles lidem com o processo de representatividade, como também uma questão de organização deles, né? Que eles se organizem, que eles sejam mais solidários, mais cooperativos, né? E que haja um respeito nessas relações que eles estabelecem, né? Então, foi um pouquinho dessa miscelânea de fatores ali que fez com que a gente organizasse dessa forma. 10 turmas do 6º ao 8º ano participaram do processo somando o número de 300 alunos. O projeto das eleições diretas trabalhou todos os valores de companheirismo, liderança e respeito que os representantes de turma devem ter. Professor João Inácio, toda essa importância de trazer a política para dentro de um colégio, qual é a importância? Olha, na verdade, há 10 anos atrás eu fiz uma pesquisa junto aos jovens, né, do ensino médio e constatei na época talvez um dos piores momentos assim, né, da escola e da própria juventude com a política, tanto que eu defendi uma tese que foi da ideologia da antipolítica entre os jovens, né. Eu diria que hoje a situação ela está um pouco diferente, né? Nós não temos ainda uma grande mobilização e participação, mas já começamos a perceber iniciativas que vão revertendo essa visão negativa. E aqui da escola é muito positiva porque coloca os jovens, né, em todas as situações que é do mundo da política, né? A dificuldade de falar com as outras pessoas, de convencê-las em torno de uma ideia, até a própria exposição que as pessoas sofrem, porque de estilingue as pessoas viram vidraça. Então, isso vai mostrando realmente também os limites, né, das propostas e que nem sempre todas conseguem ser efetivadas, né. Isso é um aprendizado que, infelizmente, no Brasil, nós tivemos um grande cerceamento, né, na época da ditadura, e agora nós podemos perceber que a própria sociedade, né, percebe que a política é um elemento fundamental e, gradativamente, né, já começam a existir manifestações, né? Nós tivemos mesmo, já em 2013, uma boa manifestação em relação às questões do ensino no Brasil. Temos tido experiências como aqui da escola. Eu tenho uma visão mais otimista hoje do que eu tive há 10 anos atrás, né, em relação à escola, a política e os jovens. Na verdade, é mostrar ao aluno a importância, então, que hoje é tão pouco valorizado, me parece, de respirar esses ares democráticos, né? Historicamente, o Brasil ainda é um país recente dos ares da democracia e a gente tenta trazer para essa gurizada jovem que está vindo a importância disso, a importância do ato de votar, a importância, então, da representatividade de gêneros, homem e mulher, e mostrar para eles que isso realmente tem um valor, a importância de se escolherem, então, representantes sérios, com uma conduta, uma postura ética, isso é importante, por isso que a prof. Cris bem colocava a questão de uma analogia com a ficha limpa, né? Claro que aqui num espaço menor, que é o âmbito da escola,
e fazer eles refletir sobre essa questão, né? E me parece que aqui na escola isso foi bem alcançado, porque eles tiveram que homologar as inscrições, fazer campanha, e agora nós vamos empossar os alunos, né? Então, tudo isso visando trazer uma importância da política na nossa sociedade hoje, né? Eu acho interessante porque eles pegam uma noção da necessidade de escolher bem o seu representante. Eles não votarem em alguém que venha se arrepender, que a princípio se manifesta num caminho, mas quando está eleito vai em outro. A questão do respeito às diferenças, a tolerância, a responsabilidade. Nesse sentido, eu acho que eles se envolveram de uma maneira positiva. Daquilo que tu prometeu, e se os teus colegas te cobrarem, tu tem que cumprir. Eu tenho que cumprir. Então, eu fiz minhas propostas, eu tenho que cumprir, porque se eu não cumprir, não adiantava eu estar aqui hoje representando a minha turma, né? Porque se não adianta eu pedir para eles votarem em mim, para mim chegar na hora e não fazer o que eu propus. Quais são os teus objetivos como um representante agora da turma? Quero ajudar os professores, como os alunos se sentirem bem na turma, com os estudos, com tudo. E ativar mais alguns passeios. Eu ia unir a turma para a criatividade aumentar e que ia ser o porta-voz, ia fazer de tudo pela turma. A gente é o porta-voz, é tipo um espelho. Espelho que guia como comportamento, boa educação na sala. Que importância tem essa questão de tu representar os teus colegas? Eu acho importante que a gente faz várias coisas juntos, a gente pensa juntos, sabe? Então, é uma coisa bem melhor. Ninguém faz sozinho, todo mundo se ajuda, todo mundo faz as reuniões juntos, ninguém fica fora de nada, grupos a gente faz todo mundo junto, ninguém fica fora de nada porque um é isso, o outro é aquilo, então não tem nada a ver. Eu acho bem importante. A política se dá nas relações humanas e o poder político é ensinado com responsabilidade e respeito aqui na Escola Rubem Bento Alves. Livro Livre, ele acontece já há 6 anos, é um projeto de troca de livros. A comunidade traz o livro de literatura em bom estado e escolhe um outro livro de qualquer gênero literário para levar em substituição a esse que trouxe. Na última edição que realizamos aqui, superou todas as nossas demais, um período de férias, onde as pessoas não estavam tanto na cidade, nós tivemos 1.245 trocas. É um número bastante grande, provando que Caxias é sim uma cidade leitora. Vem desde o senhor e a senhora aposentados, a criança que está na escola, o pai, a mãe, os adolescentes, então cada um por um gosto pela leitura. A gente percebe muita leitura virtual e parece que o livro está ficando obsoleto, mas numa ação como essa a gente percebe que não, que ainda existe quem busca literatura e quem vem trocar livros numa ação como essa. Temos alguns títulos clássicos, de uma literatura mais clássica, essa de Queiroz, Luiz Fernando Veríssimo, Marta Medeiros, mas também temos literatura da autoajuda e a literatura espírita, literatura caxiense, literatura contemplada pelo Financiarte também. Por um novo mundo a gente busca investir no gosto pela leitura, no prazer de ler. Na fantasia, na imaginação, no gosto pelo que o livro nos traz de diferente. Como é que foi a elaboração de toda a campanha? Porque foi como se fosse um político, né? Como é que foi para ti? Foi muito nervoso, porque eu não sabia o que eu fazia, eles iam gostar.
Eu distribuí, fiz fotos pelas redes sociais e coloquei cartazes pela sala de aula. Eu conversei com cada um na sala, contei um pouco de mim. Falei para eles o que eu ia propor para eles. E daí eles confiaram em mim. Quais eram as tuas propostas? Minhas propostas, assim, é de ajudar a turma no que eles precisam. A formatura no final do ano, a gente se reunir, fazer reuniões, ajudar, né? As camisetas que a gente está pretendendo fazer, como a gente está pretendendo fazer moletom, né? A gente está pretendendo fazer várias coisas. Então, a gente se ajuda e está sendo bem legal. Trabalhar a criatividade e a capacidade de se expressar, incentivar o respeito, a confiança e a seriedade com o poder político. É isso que o Ação em Diversidade continua te mostrando nesse bloco. Na Escola Municipal Rubem Bento Alves de Caxias do Sul, os alunos do 6º ao 8º ano escolheram por meio de eleições diretas os novos representantes de classe. Para cada turma foram escolhidos 2 representantes, um menino e uma menina, possibilitando assim a pluralidade e a igualdade dos direitos políticos. O fato de dividir o mandato com uma menina, né, que no caso são 2 eleitos. Por que é importante ter essa igualdade de gêneros? É para poder, quando um está, também tá o outro. E também uma menina, a cabeça das alunas meninas e a cabeça dos alunos meninos. Daí fica mais fácil de entender. Quando eu não venho, ele pode me falar por mim. E como, que nem todo mundo disse, como eu sou uma menina e ele é um guri, nós temos pensamentos diferentes. E isso eu acho importante. Como ele é meu amigo, nós se damos bem, é importante isso. E a questão da divisão do poder, que é tanto menino quanto menina, né? Por que é importante essa divisão e até fazer com que as mulheres tomem esse poder que antigamente, como a história explica, né? Eu acho legal pela questão do respeito às diferenças, à diversidade, à questão de pensamento. Né? Como as gurias falaram antes, as meninas, elas pensam de um jeito, os meninos de outro, então eles vão ter uma disputa e uma relação, talvez, de poder dentro da própria eleição. Isso vai ser legal porque eles vão conseguir construir uma ideia, eles vão conseguir construir propostas e cada um vai poder colaborar com o seu ponto de vista, com a diversidade, com o seu olhar diferenciado sobre os temas. Direitos iguais, né? Uma vez era mais o homem, hoje ainda é o homem, né, que tem mais poder, mas a gente está mostrando que todo mundo tem poder igual, direitos iguais, né? Não existe a questão de gênero, de raça, nada disso, né? Nós temos na legislação, para o próximo processo eleitoral, que a representação entre os gêneros será paritária. Então, o Rubem adiantou alguns anos do processo eleitoral geral do país e já instituiu aqui, porque, por enquanto, ainda é 30%, né? Então, nas próximas eleições, já seremos 50%. Então, as mulheres já estão dominando mesmo, então a gente vai se espraiando, assim, chegando até onde deve chegar, né? Mais ou menos assim. E valorizando a diferença, né? A representação, os valores e os sentimentos, as formas de se relacionar de meninos e meninas, que são diferentes, principalmente nessa idade em que eles estão, né? E que eles aprendam que eles não precisam escolher ou o menino ou a menina, que a sociedade ela é múltipla, né? Em todos os aspectos, inclusive no gênero. Toda ação de trazer a política por meio das eleições faz parte do projeto aplicado na escola, Educação e Sustentabilidade, inspirado no livro das 4 ecologias do teórico Leonardo Boff. Tem por objetivo qualificar a aprendizagem, a convivência e a valorização da educação na escola e na comunidade. Você trabalha a cidadania, trazendo esses trabalhos para dentro do colégio, também é uma forma de trabalhar? Com certeza, né? Se trabalha a cidadania, isso para a vida, para levar para casa, para os pais também, né? Que não, o que é trabalhado na escola não é só para ficar aqui com eles, né? A verdade é levar para casa e também trazer o que vem de casa, né? Porque é muito importante também o que vem da família, e isso aí tudo trabalhando a cidadania, né? Dentro de uma turma, o que precisa ter entre os alunos, na tua opinião? Precisa ter respeito? O que precisa ter? Respeito, acima de tudo. Para a turma, né? Sem ter respeito com o outro,
não vai para frente. Amizade, confiança, não ter racismo, essas coisas. Trabalhar esses valores dentro de uma sala de aula, por que é importante? Ora, principalmente para trazer uma reflexão inicial da nossa sociedade que está ali fora, né? Mais ou menos mostrar como se move as engrenagens da sociedade, né? Porque, bem ou mal, exatamente tudo passa pela política, desde o estado da escola, desde o estado da rua, desde o posto de saúde, se tem ou não médico, se tem professores numa sala de aula. Tudo isso, por mais que as pessoas muitas tendam a marginalizar a política, né? A política ela é permeada por poder, por interesses, e é importante, então, nós trazer, ainda que numa escala pequena, toda essa engrenagem que é a política que move a nossa sociedade. Quais os valores que um político tem que ter para representar um grupo? Olha, os valores são importantes, né? Infelizmente, desde Maquiavel, né, nós temos um pouco uma separação assim das dimensões mais ética, moral e da política, né? Em primeiro lugar, assim, é importante a experiência, né? Desenvolver habilidades de falar em público, de convencimento, assim, isso nem sempre as pessoas nascem, né, com essas habilidades. Na verdade, elas vão sendo construídas ao longo do tempo. Agora, a experiência da política, especialmente os fracassos e sucessos, eles também são sinalizadores, né, de que quanto mais séria, quanto mais honesta, quanto mais as pessoas tiverem o pé no chão e quanto mais elas também desejarem o novo, talvez elas percebam que esses valores devam estar na vida delas, né? A política, se for só para manter as coisas como elas são, ela não teria nenhuma utilidade, né? A política envolve desafio, mas só que para isso também é importante que ela seja feita com a melhor maneira possível, com honestidade, transparência, né? E com moralidade. E para ti, professor, o que é política? Relação de força e poder. Política é ajudar um ao outro, cumprir as propostas, confiar no outro. O mandato de cada representante tem duração de 6 meses, com direito à reeleição. Em agosto deste ano, novas eleições serão realizadas para criar mais oportunidades e trabalhar o poder com responsabilidade. Nós temos a política não só nas relações governantes e governados. Temos dentro da escola, temos no mundo do trabalho, temos em casa. Muitas vezes se decide quem vai lavar a louça, quem comanda o controle da televisão. Não deixam de ser decisões políticas que envolvem poder. Eu diria hoje, se eu tivesse que resumir numa palavra apenas, política é sinônimo de relações de poder. Quem tem poder, digamos assim, é o dominante na política. Quem tem menos poder é dominado. A política sozinha não transforma a sociedade. O que transforma a sociedade é a educação focada na consciência política, né? Eu acho que se a gente educar o cidadão com consciência política, ele vai ter uma relação política melhor. Porque, como diz Emir Sader, se só o nível de educação solucionasse as questões políticas, nós não teríamos na Europa, né, um dos continentes mais antigos em educação e com os maiores níveis de aprendizagem, uma postura tão autoritária, tão complexa e difícil e tão pouco democrática do ponto de vista dos espaços, como a gente tem, e do desrespeito que muitos países europeus têm com os demais países do mundo, né? Então, se a educação sozinha garantisse isso, né, eu acho que tem que ser educação com consciência política. Ali, eu acho que Emir Sader é um bom autor ali para fazer a gente pensar um pouquinho sobre isso.